Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltVia, TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio. Nesses tempos de quarentena, estamos fazendo nossas entrevistas, nossas edições por videoconferência. E nesta edição do Agropapo, aí nós vamos falar aí do sistema agrofloresta. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação aqui de receber a Paula Costa e o Walter Ziantoni da iniciativa Preta Terra. Walter e Paula, satisfação contar com vocês aqui no Agropapo. Toda nossa. Obrigada, Ronaldo. É um prazer, é todo nosso. Muito bem. Eu gostaria que a gente pudesse começar justamente vocês falando um pouco da iniciativa da Preta Terra, como é que vocês tiveram a ideia de criá-la, a partir da trajetória profissional de vocês, como é que foi essa transformação? Bom, eu sou engenheiro florestal. Começo minha trajetória com agroflorestas, começando pelas florestas. Então, eu sempre busquei agroflorestas desde a universidade. E segui esse caminho, fiz um mestrado em agroflorestas, com um MSc em agroforestry, e trabalhei praticamente minha vida inteira profissional com sistemas agroflorestais, desde comunidades nativas até grandes empreendimentos. E foi quando eu conheci a Paula, em um desses grandes empreendimentos. Eu acho que ela pode falar um pouquinho mais. E nós decidimos, e por que nós decidimos criar a Preta Terra, né? Bom, eu também sou engenheira florestal e também sou formada em biologia. E na minha trajetória eu trabalhei muito com silvicultura de espécies nativas, exóticas, também com restauração florestal, mas principalmente com sistemas de produção biodiversos ou mais complexos, né, que são os sistemas agroflorestais. E, inclusive, eu e o Walter, nós nos conhecemos do nosso trabalho na Fazenda da Toca, num empreendimento que foi o pioneiro no Brasil em implementar agroflorestas em larga escala. E lá nós notamos a grande demanda que existe de produtores e de pessoas que são proprietárias de terra em converter os seus sistemas produtivos para modelos mais resilientes, mais sustentáveis, né? E mais biodiversos também. Então, a gente percebeu que tinha essa demanda e resolveu começar essa iniciativa com o intuito de disseminar a agrofloresta, não só fazendo a parte de consultoria diretamente com os proprietários, com os produtores, mas também com foco em treinar técnicos, treinar pessoas, né? Capacitar agrônomos, engenheiros florestais que vão acompanhar produtores em diversas regiões. Eu acho que, complementando, o que a gente percebe nesse momento, principalmente em uma iniciativa, a gente liderava a pesquisa e desenvolvimento da Fazenda da Toca. O que a gente percebe é que existia um déficit de conhecimento em sistemas agroflorestais que não estivessem dentro de um reduto muito mais de autossuficiência e produção de pequena escala. Então, nesse momento, a gente decide abraçar essa meta de fato, fazer dos sistemas agroflorestais viáveis economicamente, mainstream, levar eles para todas as partes, para todas as pessoas, como um plano de negócio de fato. Agora, eu gostaria que você pudesse pontuar exatamente quais são as características aí de um bom sistema agroflorestal, qual é o perfil, enfim, essa combinação aí de produção agrícola e florestas e atividades, como é que funciona isso na prática? Bom, eu acho que primeiramente é legal a gente pontuar que o maior ativo do proprietário rural ou do agricultor ou do empresário rural é o solo. É a propriedade sendo produtiva e não uma propriedade que seja esgotada, que você use ao limite e depois deixe de ser uma propriedade que produz alimentos ou qualquer outro plantio. E o sistema agroflorestal é um sistema que justamente vem para garantir resiliência para esse sistema frente a tudo que nós estamos enfrentando hoje, principalmente mudanças climáticas e outros problemas econômicos e principalmente ambientais. Fala um pouquinho das funções e características do sistema eu acho que não é um grande segredo. Agrofloresta significa você unir espécies perenes, espécies florestais ou árvores, junto com os cultivos agrícolas, de uma maneira inteligente e viável, né? Então, não existe um só modelo, isso é muito importante dizer. Para cada região, cada contexto, cada agricultor, a gente planeja, a gente desenha um sistema completamente diferente, né? Então, a gente não propõe uma espécie
ou um cultivo ou uma árvore que o agricultor não tenha pelo menos uma familiaridade. Isso é muito importante dizer. Então, existe possibilidade de incluir frutíferas, possibilidade de incluir castanhas, criações animais também, espécies florestais, madeireiras também. Então, tudo, o arranjo, o desenho, o design, que a gente chama, o design agroflorestal, vai ser determinado pelo contexto e pelo agricultor. Qual o mercado que você está buscando? Então, não existe receita, mas é muito simples. É só a gente entrar com árvores no sistema produtivo. Uhum. E por que é que a gente diz que um sistema agroflorestal é tão resiliente? Por que ele é diferente de um sistema convencional, de um sistema em monocultivo? Primeiro, ele é mais resiliente ambientalmente, porque as árvores, elas trazem toda uma gama infinita, incontável, de serviços ambientais, que acho que todo mundo sabe, A regulação do microclima, proteção do solo, recarga de lençol freático, ciclagem de nutrientes em profundidade. Então, as raízes profundas das árvores conseguem alcançar nutrientes em profundidades do solo que vêm para suas folhas, e quando as folhas caem, esses nutrientes voltam a ser disponível em superfície no solo. Então, assim, a gente consegue citar inúmeros benefícios da presença de árvores na paisagem. Então, bom, a gente falou de resiliência ecológica, mas também tem a resiliência econômica. De forma, como uma pincelada bastante rápida, quando a gente pensa em um sistema agroflorestal, a gente utiliza dois princípios básicos, que é a sucessão e a estratificação. Sucessão é a ocorrência das espécies no tempo, então, enquanto um plantio está prestes a ser colhido, o outro que foi plantado ao mesmo tempo pode estar no seu primeiro ano de um ciclo de 10, 15, 20 anos. Então, você já aproveita o tempo. E o segundo, e não menos importante, é a estratificação, onde você utiliza a sua área por andares. Quando você ocupa cada andar de maneira inteligente, considerando a sombra que a espécie que está logo abaixo suporta, ou a necessidade de luz que ela tem, você consegue aumentar em até 60% mais a produção na área em total. Não por espécie, mas por produção por área. E daí te traz também uma diversidade de produtos. Então, não te deixa preso a um único produto, uma flutuação de mercado que pode aumentar ou abaixar o preço daquele produto agrícola específico. Então, você tem diversidade. Claro que existem desafios de mercado, por isso que a Preta Terra traz toda uma metodologia de replicabilidade a partir da formação, do desenho desses designs de forma modular, traz uma approach de elasticidade, podendo alterar essas espécies dentro de nichos específicos como ela ocorre. Então, é todo um processo de desenho, mas como a Paula disse, não é complicado. Na verdade, vem como uma solução econômica e ecológica, mais do que como uma complicação ou como uma função meramente ambiental. Agora, qual que é, vamos dizer assim, o perfil que está sendo mais receptivo à implantação de projetos agroflorestais, ou ainda, vamos dizer assim, partindo da experiência de vocês, quais são, vamos dizer assim, os gatilhos que mais despertam a atenção para quem topa, enfim, começar a implantar um projeto agroflorestal na sua propriedade? Excelente pergunta. Ótima pergunta. Bom, tradicionalmente, as pessoas dizem, ou é dito, que os sistemas agroflorestais são muito adotados por agricultores familiares. Hoje, a gente percebe que pessoas que estão mais abertas a isso, primeiro, começa buscando um diferencial de mercado. Então, se você quer um prêmio de preço, se você quer mostrar para o seu mercado que você é, digamos assim, ambientalmente correto, que você está buscando um sistema mais sustentável, você busca os sistemas agroflorestais. Essa é a primeira coisa. Tem certificação, tem Paulo? aqueles que buscam justamente... Não tem. Ainda não existe. Não existe uma certificação agroflorestal. Essa é uma boa pergunta. Existe certificação orgânica, mas para você ter um sistema agroflorestal, não necessariamente você precisa ser orgânico, Isso é uma coisa que de fato não tem. Eu faço um parênteses aqui, antes da Paula concluir essa resposta, que é justamente o fato da gente poder não precisar de certificação. Existe uma forma do agricultor agregar valor ao seu produto sem precisar recorrer a uma certificação formal. Correto. Mas, voltando ao ponto, quais são? Então, e aí, quem se interessa também são aqueles que percebem que o seu sistema produtivo
está sob algum tipo de ameaça devido a mudanças climáticas ou problemas de degradação de solo. Então, por exemplo, tem muitos cafeicultores agora, principalmente na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, que estão buscando sistemas sombreados, porque o café sofre muito menos com a seca quando a gente fala de sistemas sombreados, né? Então, também para buscar uma resiliência para o seu sistema, resiliência principalmente climática. E aí eu diria que tem um terceiro público muito grande, que são de pessoas que têm propriedades médias, que têm um carinho muito grande pela terra, porque é uma terra da família, é uma terra que já está há gerações sendo cuidada pela família e que está observando esse processo de degradação da paisagem ao longo do tempo. E que gostaria de propor, ou pelo menos de tentar, um sistema que regenere a paisagem, que auxilie na regeneração. Então, eu diria que são esses três principais públicos, mas hoje a gente tem muito trabalho com pecuária, né? Muitos pecuaristas estão topando sombrear suas pastagens, e quando a gente fala sombrear, não é assim fechar, né, de jeito nenhum, mas é incluir árvores nas suas pastagens. Só em bordaduras ou linhas já é um aumento de renda imenso, sem falar no aumento, não só na agregação de valor, no produto, que pode ser o leite ou a carne, mas na quantidade mesmo, no ganho de peso ou na diminuição de perda de peso por deslocamento, por estresse ao sol. Então, tem uma série de benefícios. Eu acho que o mais importante é lembrar que as pessoas não só... a gente está falando aqui de early adopters, né? Essas pessoas que primeiro buscam e veem os benefícios dos sistemas agroflorestais. Eu acho que esses três grandes grupos que a Paula definiu estão baseados nessas pessoas, mas cada vez mais é crescente a percepção geral de que a gente não vai mais conseguir fazer agricultura da forma como nós fazemos desde a Revolução Verde. É chegado o momento de mudar esse paradigma e de passar a ter menos monocultura e produção mais diversificada e mais sustentável, tanto economicamente como ambientalmente. Esse é um paradigma que está sendo rompido e é uma tendência. Quem adota primeiro vai estar na frente nessas tecnologias, seja no manejo, seja na capacidade de mercado, de colocar esses produtos no mercado. Agora, me chamou a atenção esse ponto que vocês destacaram aí justamente, vamos dizer assim, de uma espécie, entre aspas, de sobrepreço para produtos originários de sistemas agroflorestais. Na prática, já que não há uma certificação, como é que está funcionando isso? Como é que vamos dizer assim, rastreável essa questão, a originação, e que isso se reflete aí no bolso em si? Bom, é difícil a gente definir um prêmio de preço específico, né? A gente costuma trabalhar pensando sempre em 30% acima como padrão de prêmio por orgânico. Só que lembrando que orgânico é apenas uma substituição de insumo, que ela é aceita, além de gerar uma burocracia para aquele que adota. Então a gente tem trabalhado muito com transparência. Literalmente o que nós estamos fazendo aqui hoje, uma entrevista aberta, usando a internet, usando os meios que nós dispomos e ajudando essas empresas, principalmente empresas e pequenos proprietários de terra que começam com um novo produto, ajudando a divulgar esse produto e mostrando que esse produto tem características agroflorestais. Porque um produto ele pode ter reduzido o uso de insumos químicos. Ele não tem que ser exatamente um padrão específico fechado dentro de uma caixinha. Não existe ainda isso, muito provavelmente vários selos nascerão aí ao longo porque cada vez mais isso está tomando forma. Mas fato é, se você busca o seu produtor, entende que um produto não é meramente orgânico, mas traz outros benefícios e tem uma produção mais biodiversa, de diferentes espécies na mesma área, necessariamente você está contribuindo não só para o meio ambiente, mas também para a densidade nutricional desses alimentos que você está levando para casa. Eu acho que cabe a gente dar um exemplo, né? Tem um cliente nosso que é uma empresa holandesa que comercializa temperos na Europa, né? E obviamente eles não produzem, eles não cultivam, eles compram esses temperos de outgrowers, é o que a gente chama, né? Que são os produtores espalhados pelo mundo inteiro. Então, um dos projetos que a gente fez com eles foi na Indonésia, com agricultores que produzem pimenta do reino, né? E a pimenta do reino estava sofrendo um processo de degradação de solo muito grande e de diminuição de produtividade. Então, e além disso, eles querem agregar esse valor no produto deles. Eles querem ter um produto com um rótulo escrito lá, produto proveniente de sistemas agroflorestais, né? Claro. E o mercado na Europa, ele é muito aberto a esse tipo de coisa, né? Então, como que a gente tem atuado com essa empresa? A gente vai nesses diversos
países onde eles compram, nesses diversos grupos de agricultores onde eles compram seus produtos, específica. Então, temos pimenta do reino na Indonésia, temos pimenta vermelha na Índia, trabalhamos com baunilha na Costa Rica. Açafrão no Peru. Açafrão no cúrcuma Peru. Também. E propusemos desenhos diferentes para essas regiões que não sejam monocultura mais. Que tenha frutíferas, que os agricultores possam tanto consumir quanto comercializar localmente, que tenha espécies madeiráveis para o final do ciclo, enfim, que tenha mais biodiversidade. E resiliência. Sim. E agora, eles, no produto deles, eles vão que é um produto agroflorestal. Legal. Eu vejo que vamos dizer assim, essa busca por uma certificação, acho que é até importante justamente no sentido de até se evitar um certo greenwashing da coisa, né? Com certeza. Com certeza, absoluta. Com certeza. Porque tudo acaba tomando sendo fagocitado, né? Englobado dentro de um sistema maior, que acaba tendo esse negócio meramente o preço pelo preço de uma mesma empresa que produz o convencional e produz lá uma linha para poder suprir uma demanda de um grupo específico dito mais verdes, né? Com uma consciência ambiental maior. Quando, na verdade, o que a gente busca aqui é uma tecnologia de fato, resgatar conhecimentos ancestrais e aplicá-los com tecnologia para a produção de alimentos saudáveis, mas dentro de um contexto viável economicamente para o produtor, seja ele de larga escala, um grande produtor, ou um pequeno produtor rural que produza junto com uma cooperativa. Então, invariavelmente, é possível pelos de floresta. Nesse aspecto de disseminação aí do modelo, quais são, vamos dizer assim, os desafios que vocês veem que tem que superar? Há um processo, vamos dizer assim, entre aspas, de catequização nesse sentido? Olha, também. Eu acho que sim, existe um processo de convencimento, né? Mas a gente trabalha muito com as pessoas que já são suscetíveis, já estão abertas a começar a fazer um sistema diferente, né? Mas eu acho que os maiores desafios que a gente tem à frente para fazer com que a agrofloresta seja o sistema produtivo mais adotado pelos agricultores, primeiro é capacitação dos técnicos, né? Que a gente tem pouquíssimos técnicos que entendem disso. Hoje isso está muito voltado para um grupo específico de pessoas e a maior parte dos técnicos que estão aí disponíveis para os agricultores não entendem, não sabem a lógica de pensar num sistema biodiverso. Nem de criá-lo, nem da complexidade do manejo, né? Que envolve diferentes momentos de poda, diferentes espécies na mesma área. Existe alguma especialização de agrofloresta? Tem? Muito pouco, viu? Muito pouco. São poucas. O Walter, eu diria que o curso que o Walter fez de mestrado em agrofloresta é o único no mundo que tem especificamente sobre agrofloresta. Eu era engenheiro florestal já pela Federal do Paraná, mas busquei esse curso no norte da Inglaterra, no país de Gales, na verdade, em uma universidade, em uma cidade chamada Bangor, que oferece esse mestrado específico em sistemas agroflorestais. Claro que eu estudei lá, mas depois trabalhei muitos anos na África, no Sudoeste Asiático, na Amazônia brasileira, por praticamente 6 anos hoje. Mas essa formação é uma formação profissional mesmo, de vida profissional. Sim. Mas curso formal, eu diria que é esse e o que a Preta Terra passa a oferecer agora, com o Preta Terra Academy, que são cursos de formação gradativa, de continuadas em sistemas agroflorestais para quem quiser trabalhar de fato com agrofloresta. É claro que em algumas universidades tem algumas pós-graduações ou professores específicos, orientadores, ou até mas curso técnico, por exemplo, técnico agroflorestal não tem. Ou você tem um técnico florestal ou você tem um técnico agrícola, né? Então, essa visão segmentada também dos técnicos é um problema, né? E aí, eu diria que uma dificuldade também é a gente conseguir planejar os sistemas. A gente está falando de um sistema complexo, né? A biodiversidade traz complexidade. Então, a gente precisa planejar e gerir muito bem esse sistema, né? Então, se a monocultura, um sistema monocultural já é um desafio para os agricultores, né? Imagina quando a gente coloca aí 4, 5, 10 espécies num sistema produtivo. Então, isso tudo tem que ser muito bem planejado, né? Isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla. Os técnicos que vão trabalhar com isso, que vão propor isso para um agricultor, tem que ter muita responsabilidade e fazer isso de maneira muito séria, muito bem feita. Porque senão pode ser um desserviço, né? Aí depois pode falar que, não, é porque o sistema agroflorestal não deu certo. Não necessariamente. A questão é que você tem que fazer um bom planejamento.
ter uma clareza dos seus custos, né? E mercado, né? Legal, perfeito. Agora, como é que vocês, como especialistas e tudo, como é que se faz esse encaixe, por exemplo, da agrofloresta com sistemas aí que a gente observa hoje, justamente aí de larga produção de grãos, por exemplo, e tudo. Como é que faz esse encaixe para ter, vamos dizer assim, uma maior diversificação? Ou não há encaixe nesse sentido? Temos que realmente diferenciar, são fazendas grandes produtoras de grãos ou de algodão e o agrofloresta é mais encaixado para outras culturas. Como é que vocês veem isso? Olha, a agrofloresta se encaixa com todas as culturas. Qualquer sistema. Tá? E também a gente está falando que a agrofloresta não necessariamente é só dentro do sistema produtivo, mas é na paisagem como um todo. A gente tem que pensar na paisagem. Se a gente está falando de uma propriedade muito grande, em que tem vários talhões de soja, por exemplo, né, de produção de grãos, a ideia é que você permeie na paisagem talhões florestais também. Né? Ou então que você faça dentro dos seus talhões de grãos algumas faixas de floresta, algumas faixas de produção de árvores, né? Buscando, é claro, um mercado futuro, um mercado madeireiro, né? Isso é muito difícil também de você trazer essa lógica do ciclo longo para os agricultores, para pessoas que estão habituadas a produzir anualmente, né? Fazer uma colheita anual. Mas isso traz um benefício para a paisagem, para a resiliência da paisagem, para controle natural de pragas, né, para controle do microclima e do macroclima, quando a gente fala de grandes propriedades, isso é muito, muito drástico. Né? Então, é você permear na paisagem fragmentos florestais produtivos. Né? A gente sempre fala de produção. Existem zonas de maior aptidão florestal, de maior aptidão de uma espécie ou outra, ou de menos aptidão ou manobrabilidade ou operacionalização desses grãos, por exemplo. Mas eu acho que a mensagem principal é: todas as culturas podem se tornar agroflorestais, em maior ou menor escala, e mais importante ainda é que você tem que pensar na paisagem como um todo, mas também garantir a resiliência. Esse é o ponto central. Então, buscando isso, a agrofloresta é uma solução absolutamente viável. E vocês já desenvolveram alguma experiência de agrofloresta exatamente numa grande produção aí de grãos aqui no Brasil? Bom, nós acabamos de iniciar um grande projeto, um desafio, uma grande odisseia no Mato Grosso, a 600 quilômetros mais ou menos de Cuiabá. A gente está iniciando com uma propriedade de 1.200 hectares, mas para expandir para 23.000 hectares, trabalhando principalmente com rotação com gado e rotações de soja. Então, a gente está, nesse momento, desenhando um sistema que deve ser modular, replicável dentro e fora da propriedade em questão, que vá além das fronteiras dessa fazenda que nós estamos trabalhando com os grupos de investidores, mas que possam servir de exemplo para o Estado como um todo e que seja uma produção regenerativa que envolva conceitos agroflorestais e conceitos regenerativos do solo. Então, a gente tem esse desafio agora, exatamente agora, em mãos. Vocês podem, em breve a gente vai falar mais sobre esse projeto. Mas eu acho que projeto com grãos, a Embrapa tem muitos sistemas interessantes, né? A integração lavoura-pecuária-floresta é um modelo proposto pela Embrapa que é, assim, sensacional. Se a gente conseguisse convencer todos os agricultores e pecuaristas do Brasil a adotar um sistema parecido com esse, a gente teria um avanço tão grande, tanto na produtividade, quanto na recuperação de solos, na recuperação da paisagem, enfim, só traria benefícios econômicos e ambientais. A Preta Terra, de fato, trabalha com multidisciplinaridade absoluta. Então, todo tipo de ciência ou de técnica que é criada, que foi usada, a gente costuma, pelo menos, olhar para ela, e geralmente está envolvido em todos os nossos projetos. E é só importante citar que, independente do tamanho da propriedade ou da cultura principal, seja grãos ou não, a agrofloresta é gradativa. O que a gente cria é um processo gradativo de transição. Não é um modelo, uma cartilha que você tem que mudar da noite para o dia todo o seu sistema produtivo. Então, mesmo o uso de insumos específicos ou a espécie que está estabelecida na área ou a graduação dessa biodiversidade, ela vai ser gradual. Modular, né? Legal. Modular. Perfeito. Gradual, elástica. Uhum.
A gente está caminhando para o desfecho aqui da nossa conversa. Eu queria pegar um ponto com você justamente do pequeno produtor, né? Porque justamente ele é um cara que muitas vezes, obviamente, não vai ter muitos recursos e tudo. Como é que ele pode ingressar dentro aí de um sistema de agrofloresta que, no fundo, pode até ser o grande diferencial para ele? Olha, para o pequeno produtor, é aquele que a gente mais recomenda quando a gente fala de resiliência econômica, né? Porque a diversidade de produtos é o que traz a segurança para o pequeno produtor. Ele não pode competir, ele não vai conseguir competir, por exemplo, com o plantio de grãos com grandes produtores, né? Ele precisa ter menos produtos, só que produtos de melhor qualidade e buscar um preço melhor no mercado, nicho, né? Ou pelo menos, se ele vai vender tudo com o preço de mercado convencional, pelo menos que ele tenha uma diversidade de produtos, que ele não fique tão refém da da variabilidade de preço, né? Que quando baixa o preço de um, pelo menos ele tem o outro que vai compensar, um outro produto que vai compensar. Então, para esse pequeno produtor, o que eu diria para ele é olhar o seu produto principal, qual que é o seu cultivo principal e que oportunidades que têm surgido no mercado que você pode diversificar essa produção. Então, um exemplo bem legal do café, né? A gente fez um sistema de café enriquecido com macadâmia. Então, na verdade, tem mais espécies, né? Na verdade, a gente colocou uma madeirável, que é o cedro, a gente colocou banana também como uma espécie inicial, e o ingá, que é uma espécie de serviço, na verdade, só para sofrer podas constantes. O café e a macadâmia. Então, na verdade, no fluxo de caixa, a gente tem entrando o café, tanto o café commodity quanto o café especial, que esse agricultor produz café especial, a macadâmia, que entra aí a partir do 6º ano, simplesmente, e o cedro australiano lá no final do ciclo. A gente está falando de 3 entradas de capital, né? E o agricultor, a gente, no fluxo de caixa, a gente vê que quando a macadâmia chega no seu estágio de produção, ela, em renda, quando você comercializa, a produção da macadâmia compensa, é a mesma produção do café por hectare, né, em renda, em valor monetário. Né? Então, vale a pena você dividir a sua área produtiva em 2 ou 3 produtos. Eu complementaria ainda que esse pequeno produtor, passando uma mensagem para quem está aqui nos assistindo, deve buscar insumos locais. Não precisa buscar cartilhas e metodologias super complexas de agrofloresta. Busca o que você tem ao seu redor, alguma outra espécie que você estava acostumado já em algum momento lidou, tratou, cultivou, que tem disponível, que tem mercado, ou se não tem, você quer prototipar, faz isso, mas faz isso pequeno, com insumos locais, começa pequeno, olha lá na frente, pensa grande, começa pequeno e investe o mais rápido que você puder. Começa essa transição hoje mesmo. Começa para prototipar, para sentir tanto o mercado quanto a intensidade de manejo que vai ser necessária. E o investimento para esse agricultor não é nem de dinheiro, é muito mais de tempo e dedicação e aprendizado, né? Para você buscar um mercado ideal, para você aprender bastante sobre aquele novo cultivo que você está adotando, enfim. É mais uma dedicação mesmo, né, que você deve investir para esse sistema mais complexo. Bacana. Já é um grande bordão, chavão do Agropapo, que boa conversa passa rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa e pedir, por favor, a gentileza de vocês deixarem aí os contatos da Preta Terra para quem quiser mais informações, enfim. Com certeza. Obrigado, Ronaldo. O papo foi muito bom mesmo. A gente continuaria falando de agrofloresta para o... Sem dúvida. É um tema vasto aí que, no fundo, carece de muita informação, né? Com certeza. Não, sem dúvida. Mas, principalmente, vocês podem acompanhar os trabalhos da Preta Terra no YouTube. A gente tem um canal no YouTube. É tudo Preta Terra, tá? Só lembrar de Terra Preta. Ao contrário, Preta Terra. Tem o nosso canal no YouTube, tem o nosso canal no Instagram também, que é preta.terra. A gente costuma colocar vários vídeos, assim, de tudo que a gente está fazendo, vídeos de produção pequena, com pequenos proprietários, até dos grandes projetos. Tem muita coisa disponível. E entrem lá no nosso site também, que é simplesmente pretaterra.com. Lá vocês vão ver bastante sobre o nosso trabalho, um pouquinho das regiões onde a gente já trabalhou. A gente tem um blog lá que a gente comenta bastante sobre cada um dos projetos que a gente já elaborou.
E é isso, na verdade, na internet vocês encontram muita coisa, porque a gente está buscando disseminar isso de maneira muito séria, de maneira consistente. E nós oferecemos cursos de formação continuada em sistemas agroflorestais e somos consultores. Então, tá tudo no nosso site. Você entrar e se inscrever, e quem quiser trabalhar com a gente, busca no LinkedIn. Isso. Também é Preta Terra. Não tem Legal. Tudo Preta Terra. Muito bem, só posso agradecer uma vez mais, dado o recado. E assim nós encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.